Bom dia, gente. Feliz Natal para todo mundo. Eu estava pensando aqui, eu tenho estudado nos últimos dias, aliás, nos últimos meses, essa coisa de autoconhecimento, do poder do subconsciente e das nossas crenças limitantes. E aí eu estava pensando sobre isso e hoje eu pensando o que é que eu ia trazer aqui para o meu público do Instagram, e talvez até isso eu compartilhe também com o público do YouTube. Eu fiquei pensando, eu sou mãe, né? Eu sou mãe de duas adolescentes de 13 anos de idade. Foi uma luta muito grande. Quem conhece minha história de perto sabe o quanto eu desejei ter essas filhas, como foi as etapas de tratamento, enfim. E eu tinha muita preocupação de que educação eu daria para minhas filhas, né? De que forma eu ia educá-las para que se tornassem adultas maduras. E aí, pensando sobre isso, eu achei interessante compartilhar isso com vocês. Eu estava pensando assim, porque muitas coisas a gente faz enquanto mãe, vó, familiares, e a gente faz isso no automático, sem perceber, sem saber o quanto a gente vai impregnar o subconsciente daquela criança em desenvolvimento. Principalmente a gente sabe os grandes teóricos, né, que estudam o desenvolvimento do psique humano e o desenvolvimento infantil, como Vygotsky, Vallon, Piaget, fala, né, que dessas fases de desenvolvimento mais importantes para a criança, que é do 0 aos 12, 11 anos de idade, né, é que se dá a formação da personalidade. E uma coisa muito importante, pertinente para a gente estar atento, é que nesse momento, o referencial principal, o único referencial de verdade que essas crianças têm, são os pais. Então, eles têm uma referência do que é verdade, do que é importante, do que é verdadeiro na vida deles. Essas pessoas é o pai e a mãe, os familiares, o cuidador substituto, o pai substituto, a mãe substituta, a família que cuida, que educa essa criança. E aí muitas vezes os pais, né, as mães, atarefadas, cansadas e sem entender o resultado de determinadas frases, determinadas palavras, fala coisas do tipo assim: essa criança é muito preguiçosa, ou sua preguiçosa, acorde, venha fazer isso, isso e isso. A criança quebra alguma coisa que você gostava e você é um desastre, você não presta pra nada mesmo, só faz tudo errado. Ou você fala assim: ih, bicha feia, que criança feia, esse cabelo horrível e tal. E você não sabe que você, enquanto faz isso de forma desapercebida, você está impregnando o subconsciente dessa criança de crenças limitantes. E ela vai crescer acreditando que ela é feia, acreditando que ela é preguiçosa, acreditando que ela não presta para nada. E embora, ainda que ela não lembre disso, e que não atribua a essas frases o insucesso dela no futuro, é essas ações que vão ser responsáveis pelas crenças limitantes que vai ditar os resultados de vida, de sucesso ou insucesso dessa criança no futuro. E muitos pais não fazem isso por mal, nem sabem, porque cresceram também dessa forma. Os pais deles também diziam isso a respeito deles. Eles cresceram de repente, muitas vezes num ambiente tumultuado, de briga, de agressões, de palavras que não eram legais. Eu via isso também dos seus pais. E cresceram acreditando nisso e reproduzem isso sem pensar. Então, esse momento eu achei pertinente falar para vocês, né? Compartilhar com vocês essa ideia que eu tenho enquanto mãe. Hoje eu sou artesã, há 5 anos que eu trabalho com arte, e essa é a minha profissão agora, nesse momento, mas eu também sou assistente social, também sou psicopedagoga de formação acadêmica, e então, além de estar estudando agora, eu também estudei isso muito na faculdade, na pós-graduação em que eu fiz, das implicações que esse tipo de coisa tem na nossa vida, na construção da nossa personalidade. E aí, essas frases que a gente fala, né, sem saber, chama a criança de mentirosa, de burra, que ela não presta para nada e tudo. E a gente não sabe
A gente está falando da boca para fora, mas isso vai ficar impregnado na construção dessa personalidade dessa criança. E nós temos que ter muito cuidado com isso. E aí teve um episódio com minha filha nesse Natal, né? Que me fez acreditar, assim, mais e mais, que eu tive muita sorte, muita sorte. Fui criada por vó até os 12 anos de idade. Sem a presença do meu pai, sem a presença de minha mãe. A presença, assim, diária. Mas eu tive muita sorte porque, normalmente, netos são mimados, né? São muito mimados. E eu não escutei esse tipo de crença limitante. E escutei outras crenças limitantes, mas nunca que eu sou burra, que eu sou incapaz, que eu sou incompetente, que eu sou desastrada. Esse tipo de coisa não. Eu tive impregnado, tenho impregnado em mim, estou trabalhando outro tipo de crença, né? Com relação ao dinheiro, enfim. Mas essas especificamente eu não tive e não passei para minhas filhas. E aí, nesse Natal, eu tive uma experiência com minha filha, uma das minhas filhas, elas são gêmeas, a minha filha Ananda, que eu achei muito, muito interessante, muito gratificante para mim. Eu percebi que eu cumpri uma missão como educadora de minha filha, a perceber a maturidade dela. Natal, né? Todo mundo gosta de pré-adolescente, imagine, quer ficar bonita, ainda que estejamos na quarentena, mas tem aquela coisa da vaidade, tirar foto, postar, não sei o quê, os amiguinhos que vão dizer. E nós saímos para comprar roupa, para comprar alguma coisa nova para elas usarem, para eu usar. Não estava muito com essa preocupação, mas acompanhei elas. E para minha surpresa, nenhuma das duas compraram roupa nenhuma. Júlia logo percebeu que tinha roupas minhas que agora cabem nela e que ela achou interessante usar, que seria bom para ela usar. E a minha filha Ananda gostou de um vestido, mas não amou, como ela disse, e disse para mim: não, eu tenho roupa para usar em casa. Eu tenho, não preciso usar roupa nova não. Tá tudo bem. Eu vou usar o que eu tenho em casa, eu já sei o que eu vou usar. E por um instante eu nem pensei assim, ela não tem nada assim novo que ela não tenha usado, alguma coisa assim bacana. Não estava lembrando que ela tivesse alguma coisa, mas confiei. Ela disse que não queria, que não achava justo pagar o valor que a roupa custava, porque ela não tinha amado tanto e que ela não queria investir aquele dinheiro naquilo. Já achei super maduro para uma criança de 13 anos pensar dessa forma. Aí à noite eu fiquei muito emocionada, porque ela vestia uma roupa feita por uma costureira aqui da nossa cidade, há 3 anos atrás, para usar no São João. Ela vestiu a roupa e eu fiquei pensando assim, esperando que momento ela ia dizer: poxa, não tenho que vestir, vou ter que usar essa roupa e tal. Eu acho que eu subestimei a maturidade dela, porque para minha surpresa, ela se vestiu, se olhou no espelho, se maquiou e falou assim: eu estou linda. Eu estou maravilhosa. Meu Deus, como eu sou maravilhosa. Como é que eu consigo ser tão linda assim? A autoestima lá em cima. E isso me fez pensar no seguinte, concluir o seguinte: a minha filha não ancora a felicidade dela em nenhum objeto, em nada fora dela mesma. Ela não precisou de um sapato novo, de uma roupa nova, de uma coisa externa para que ela se sentisse segura de si mesma, ela se sentisse bem com a autoestima dela e com a posição dela. E isso, para mim, foi muito gratificante. Eu pensei, missão cumprida até aqui. A minha filha tem a autoestima bem trabalhada, ela tem uma consciência, inclusive econômica, muito grande, até maior do que eu tive, na idade dela, nenhuma. E ela não precisa de nada externo para se sentir segura, para se sentir uma adolescente segura. E eu fiquei muito, muito feliz por isso. Quem me conhece de perto e vê como eu educo minhas filhas, sabe que aqui em casa eu tenho muito cuidado com as palavras, com o que eu digo para elas, as crenças que eu estou construindo nelas. E eu não sou perfeita, muitas vezes eu fiquei nervosa, muitas vezes eu senti vontade de dizer: meu Deus, que menina preguiçosa, porque não fez as coisas, porque procrastinou, porque ficou fazendo o que interessava a elas, eu gostaria que elas fizessem outra coisa. Mas eu me segurei para não dizer palavras determinantes, assim, palavras que ofendem, que machucam a autoestima, a autoimagem, porque eu sei, eu tenho entendimento de que eu sou a referência de verdade que elas têm. Se eu digo para elas que elas não são competentes, que elas não são bonitas, que elas não são capazes, elas vão acreditar nisso.
E a menos que elas tenham uma resiliência muito grande no futuro para superar essas crenças, elas terão muita dificuldade, né, em superar esses obstáculos para ter sucesso na vida. E é sabido que o QI, né, o coeficiente intelectual, ele só é responsável por 20% do nosso sucesso, né? Os outros 80% é, é atribuído aos quesitos de inteligência emocional, né? O que você sabe, como é que você sente as suas próprias emoções, como você trabalha, o quanto você se conhece, o como você se comunica, a sua capacidade de empatia, o seu amadurecimento, enfim. Então, não é só o que você aprende na escola que é determinante para o seu sucesso ou insucesso, mas como você lida com as dificuldades da vida, como você lida com as limitações que são impostas, de como você trabalha o seu eu, como você se conhece e como você desenvolve o seu potencial interno. Então, eu achei pertinente falar com vocês, compartilhar isso com vocês aqui, porque a gente deve ter muito cuidado com as palavras que a gente fala para os nossos filhos. Fala sem intenção, fala da boca para fora, mas que vão impregnar, vão ter resultados no futuro, né? Principalmente atentos, né? O que você fala para os seus filhos dos 0 aos 11 anos de idade. Vamos ficar atentos e dizer só palavras que edificam, que elevam, que faz crescer. Vamos alimentar e fazer amadurecer o autoconhecimento e o amadurecimento emocional de nossos filhos. E é isso, gente. Feliz Natal para todo mundo. E vamos pensar um pouco nisso, né? De quanto a gente às vezes limita o nosso próprio potencial por conta de crenças limitantes que nos foram construídas, que a gente absorveu, vendo, ouvindo e sentindo dos nossos pais, da relação que tivemos em nossa família. E tentar não reproduzir isso, né? E tentar não fazer isso com os nossos filhos, para construir cada vez mais seres humanos mais capazes e melhores para o mundo.